Item número SCP-745 Classe do objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. O ponto de origem de SCP-745 remonta a um trecho abandonado da rodovia no norte do Novo México. A fundação comprou a terra ao redor e a rodovia foi redirecionada. A segurança no local é disfarçada com agentes da polícia rodoviária e tem como tarefa remover invasores e capturar qualquer novo par de caça de SCP-745. Quaisquer criaturas de SCP-745 capturadas, vivas ou mortas, devem ser carregadas em contêineres de armazenamento da classe 3 da BCU para aguardar o transporte até o sítio. 17. Os procedimentos de contenção para preservar espécimes vivos de SCP-745 ainda estão sendo pesquisados e nenhuma amostra capturada sobreviveu mais que uma semana em cativeiro, mas como não houve novas aparições de SCP-745 fora do seu ponto de origem, presume-se que a espécie seja efetivamente contida. Pedidos de acesso a cadáveres de SCP-745 devem ser encaminhados diretamente ao Dr. Langford. Descrição: SCP-745 é um predador noturno bípede. A cabeça é um saco inchado de pele clara que não possui órgãos sensoriais visíveis ou um crânio. O cérebro da criatura pode ser observado diretamente e é envolvido por uma teia de órgãos bioluminescentes abaixo da pele. A pele que cobre o resto do corpo tem uma coloração bem preta. Espécimes vivos de SCP-745 são capazes de produzir uma iluminação constante de 1400 a 3200 lumens em sua cabeça. À noite, isso efetivamente obscurece o resto do corpo e dá a aparência de um ponto flutuante de luz. Quando se defendem ou se comunicam com outros membros da sua espécie, observa-se que essa luz muda de cor e pisca em padrões específicos. A estrutura genética de SCP-745 não é baseada em carbono. SCP-745 quase caça exclusivamente em trechos ao longo de seções remotas da rodovia. 2 espécimes são capazes de se mover a velocidades de até 180 km por hora em perfeita harmonia, deixando a aparência de faróis de um veículo em rápido movimento. Os alvos de SCP-745 são veículos solitários na rodovia, e os pares de caça tentarão executar o motorista fora da estrada, perseguindo-o, alimentando de seu alvo. Uma vez que sua presa saia da estrada ou pare, o par se separará para atacar e consumir diretamente os ocupantes do veículo. SCP-745 ainda não foi observado diretamente durante a alimentação, pois os espécimes capturados não comem e os ataques bem-sucedidos ainda não deixaram nenhuma testemunha para trás. SCP-745 raramente deixa vestígios de roupas e sapatos. Os veículos recuperados após os ataques de SCP-745 raramente mostram qualquer sinal de entrada forçada e são cobertos com impressões digitais de mãos parecidas de criança nas patas dianteiras de SCP-745. Adendo: nenhum covil, ninho ou filhote de SCP-745 foi encontrado. SCP-745 havia estabelecido um amplo território em todo o sudoeste dos Estados Unidos até as equipes da Fundação começarem a reduzir seus números na década de 1960, logo que todos os avistamentos recentes de SCP-745 estivessem no pedaço de terra seguro no Novo México. Relatórios de luzes fantasmas em outras partes do país foram investigados sem sinais relacionados com SCP-745. 16 de maio de 1985. A manutenção da velocidade nas operações de recuperação é a maneira mais eficaz de forçar a divisão dos pares de SCP-745.